a primeira pergunta que veio ali foi, a pessoa perguntou assim, queria saber se você ainda sente ou vê esses espíritos que são anjos caídos. Graças a Deus, no dia do meu batismo, Satanás perdeu a autoridade sobre mim. A partir daquele dia encerrou tudo. Mas eu ainda tenho uma sensibilidade de pressentir, sentir forças quando alguém está sendo acompanhado por anjo caído, ela passar perto de mim, eu sinto. Não vejo mais, mas eu sinto a energia. Né? A única sensibilidade que eu tenho. Né? Eu acho que Deus não tirou, que é para poder vigiar e orar. Sentindo, eu caio logo em oração, num momento. Eu não perco tempo. É a única sensibilidade que eu ainda tenho. Né? Mas Deus também me deu uma nova sensibilidade de ouvir o Espírito Santo no meu coração e na minha mente. Essa não tem preço. Irmão Eduardo, eu queria saber, assim, do irmão, o irmão serviu, né, mais de 30 anos, né, você está do mal. Assim, o irmão falou que bebia sangue e tudo, esse negócio. Eu queria saber se ficou alguma sequela, assim, alguma consequência, assim, devido a esses rituais, o irmão bebia sangue humano? Não, dentro do terreiro se fazia sacrifício de animais, mas tem lugar das trevas que faz sacrifício humano, mas lá onde o meu terreiro não fazia, entendeu? Tem um tipo de terreiro que tem um nome que pode que eles fazem sacrifício humano, mas se der o nome do outro dia, uma vez só porque eu botei uma foto minha toda ensanguentada no meio do ritual, tentaram me executar. No dia do meu batismo foram me matar dentro do tanque batimal lá no mezanino. Um punhado de sacrifício. Deus não permitiu, mas pelo contrário, para outras pessoas. Então esse detalhe assim eu já não posso entrar em público, porque vai se levantar uma potestade chamada a nação do candomblé e eles vão querer, porque eles não vêm, nem Satanás, só vem para matar, roubar e destruir. Né? Então, mas uma coisa eu tenho sequela assim. Quando eu deixava de atender os clientes, eu pegava, subia na moto, eu entrava em concessão e me jogava na frente dos carros. Eu sou cheio de fratura no corpo, nos pés, rótula do joelho. Por isso que eu andava de bengala aí, no vídeo. Mas quando eu me converti, Deus foi tão bom que está me restaurando de volta. Eu já consegui 2 cirurgias na coluna, fiz 2 cirurgias, o doutor Marcelo me operou do Hospital Adventista, né? E ele também é adventista. E agora, eu também ganhei uma cirurgia bariátrica para fazer, só que eu não quis fazer a cirurgia. Por quê? Porque eu vou ter que tomar suplemento alimentar e vai gastar em torno de 500 a 700 reais por mês. Eu não tenho esse recurso para estar mantendo. Então eu não aceitei, né? Mas eu disse para ele que eu chegar a 90 quilos, vocês me dão uma cirurgia para tirar as peles da barriga, né? A abdominoplastia, e eu acabei ganhando a cirurgia. Então só depende de mim agora. Bater esse peso de 90 a 90 quilos e eles vão fazer uma cirurgia plástica para tirar a pele. Porque vai cair tudo, né? Tá certo, quando Jesus vier, ela restaurar. Mas se der tempo, a gente faz. Se não der, lá no céu vai ser transformado. Eduardo, eu já conheço o seu testemunho, né? Já conheço o canal da Adriana, mas teve algumas partes no seu testemunho que eu acho muito importante que a igreja fique sabendo. Por exemplo, a parte que antes de você se batizar, você levou uma surra, né, dos demônios para que eles te impedissem, você ficou até sem cabelo. Eu queria que você contasse para a igreja. E outra, tem muitos cristãos que não acreditam na macumba. E aí, no seu relato, perguntaram isso para você e você falou que da legalidade. Eu queria que você explicasse que, né, o cristão também recebe macumba e ele pode pegar assim, se ele não estiver dando oportunidade para Satanás. Bora responder a primeira pergunta, né? Eles passei um ano sendo atacado todos os dias. Eu já tinha aceitado Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Mas eles tentaram impedir meu batismo a qualquer custo. E eu chegava a conversar com muito pastor, todo pastor perguntava: pastor, por que eles estão me atacando? Porque eu já aceitei Jesus. Por que eles querem impedir de eu ser batizado? Aí o pastor dizia: não, mas o batismo só é um simbolismo público, porque o importante é que você aceitou. Eu não me contentava com aquela palavra, é um simbolismo público. Eu não, tem alguma coisa aqui que eu ainda não entendi. Eu fiquei encasquetado com aquilo, fiquei buscando. E quando faltou 15 dias para o meu batismo, eu entrei numa possessão espelada na minha cabeça. Foi uma possessão pela primeira vez que eu fiquei todo como se tivesse apanhado de pedaço de pau, né? Eu não conseguia respirar, não conseguia andar, foi muito difícil. Eu pensei em desistir, que eu achei que eu não ia chegar vivo até lá.
né? E nesse mesmo coisa, quando terminou o culto, o pastor foi lá com todos os diáconos anciãos, me botaram de joelho no chão, oraram, intercederam ali por mim, e o pastor leu o Salmo 37. Mas quando chegou naquela parte, entregue teus caminhos ao Senhor, confie nele, mas ele fará, a voz vinha intensa na minha mente e no meu coração. A voz dizia assim: Eduardo, confia em mim, você já me aceitou, você já se entregou a Jesus, mas você ainda não confia em mim, você está confiando em você mesmo. E naquele momento eu passei a confiar no Senhor, de verdade, porque eu fechava, vendendo um monte de coisa que eu tinha para comprar alimento. Chegava, abria minha geladeira e só tinha água, né? E o irmão ainda dizia: tu quer ver a casa do miserável, vai na casa dele, abre a geladeira dele, só tem água. E a minha geladeira nunca faltou alimento, de repente só tinha água. Porque Satanás estava trancando as portas para que eu fosse ser oprimido e acabar retornando para lá, o vômito, para voltar a trabalhar no candomblé. Tanto que teve uma empresária lá que foi lá em casa, no dia que não tinha nada, nós estávamos até jejuando, porque não tinha nada para comer, eu passei a jejuar com a minha família. E ela disse, chegou lá para me fazer um serviço de meia hora. E ela botou R$3.000 em cima da mesa, eu não aceitei. Ela botou mais 3, eu não aceitei. Ela botou mais 2.000, R$8.000 em cima da mesa. Minha esposa começou a orar com as lágrimas descendo, achando que eu ia aceitar. Meia hora tu resolve. Acostumado a resolver isso para mim, meia hora tu resolve. Não perguntei o que era. E eu disse para ela que na minha geladeira não tinha nada, na minha despensa não tinha nada. E eu ia morrer de fome ali com a minha família, mas não ia voltar. Candomblé. E ela foi embora, eu acabei dando uma Bíblia para ela bufou na minha frente e foi embora, nunca mais vi ela. Mas 3 horas da tarde, chegou 3 sacos de rancho, que foi doado, chegou até a minha porta com mais 6 frangos, e a partir daquele dia nunca mais voltou nada na minha casa. Só explica o que é rancho. Rancho é cesta básica. É porque no norte a gente não fala cesta básica, a gente fala rancho. Tá bom? Ela está sempre... Obrigada por ter me lembrado. Então, a palavra rancho para nós é cesta básica, na região norte, né? E para cá você já não conhece, né? Como cesta básica, é como rancho, né? Já conhece como cesta básica. Acho que deu para entender, né? E sobre o outro assunto que tu falou foi... Porque muitos cristãos não acreditam que uma macumba pega em cristão. Olha, já aconteceu de cliente chegar lá para fazer magia para outra pessoa lá, e o espírito de sete não podia tocar naquela pessoa porque aquela pessoa era protegida. Já chegou o caso de eu estar dentro de um cemitério trabalhando de madrugada para mandar cavar, para fazer um ritual dentro daquelas covas, e o espírito, ele que mostrava qual era a cova que eu tinha que cavar. Não era eu que cavava. Nesse dia ele demorou muito, eu estava com pressa, e eu mandei cavar uma cova. E de repente ele apareceu, o espírito mandou fechar e disse assim: pode fechar que ele é protegido, e nós vamos ser penalizados. Quando ele falou nós, ele está se referindo a ele também. Eu ainda disse, poxa, quando eu morrer eu quero ser que nem esse pai de santo aqui. Eu achava que era pai de santo, né? Nem na cova pode tocar. Então, são corpos de gente que está dormindo no Senhor, e Deus não permite que Satanás toque nem na cova onde ele está sepultado. Mas existe cristão, que eu chamo cristão meia boca, né? É o cristão João, né? Um pé aqui e outro lá, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Esses que não são cristão verdadeiro, né? Que se brincam, né? Se vestem de cristão, eu sou um cristão, mas não... Essas pessoas que não estão em Cristo verdadeiramente, o inimigo ele atua poderosamente na vida dela. Ele ataca, ele faz magia, vai lá e entra assim rápido. Por quê? Mas no momento que ele está sobre a autoridade de Cristo, porque quando eu me batizei, acabou, as trevas perderam a autoridade. Ali eu estou sob a autoridade de Cristo. E a palavra de Deus fala assim: sou um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daqueles que vos chamei das trevas para a sua maravilhosa luz. E está na luz, não tem por que o inimigo atacar, ele treme. Por mais que você seja um pecador ali, você está ali buscando, mas quando você está firme na rocha, o Satanás treme e treme também. Os anjos caídos, ele não toca. Quando ele começa a tocar, porque você tem algum prego, você permitiu que ele entrasse na sua vida para agir. Quando ele entra, ele só vem para matar, mas para destruir. A Bíblia mesmo fala que a gente é como um cordeiro. Todo dia a gente é entregue na morte perante o matador. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus para aqueles que
do amor de Deus para aquele que está em Cristo Jesus. Qual é a outra? Ô irmão, o senhor foi naquela igreja da pastora, você falou que todos ali ficaram endemoniados, né? E tinha 4 pessoas ali que ficaram, o que aconteceu com esses 4, a pastora e com a igreja? Só curiosidade. A pastora não entrou em possessão, os 4 que não entraram, depois de umas meia hora que as pessoas estavam se machucando, já tinha uma mulher que tinha quebrado a cabeça, batendo, e eles que foram que começaram a brigar, eles começaram a ralhar, eu e ela. Vocês estão brigando por causa de poder, por causa do demônio, por causa disso aqui, acabe com isso que as pessoas estão se machucando. Então, ele foi os que ficaram indignados, né? Aí eu peguei, tá bom então tchau. Aí eu fui levantando a mão, falando, conforme eu ia passando, levantando a mão, usando uma reza satânica, as pessoas iam caindo no chão e todo mundo chorando. E eu saí e fui embora. Resumindo, todas aquelas pessoas que estavam ali dentro, quando eles desciam, passavam perto de mim, fugiu com medo. Tinha medo. Eu lembro que uma vez, eu já ter me convertido, ter entregado a igreja, estava lá vendo o terreno da igreja, né, que eu tinha doado, e uma vez essas pessoas saíram num grupo grande, descendo a rua lá da igreja, e engraçado que eles vieram no meu rumo. Eu digo, agora eu vou apanhar, não tem mais espírito, né? Eu tinha tocado terror. E foram que quando chegaram bem em frente, me cercaram. Aí eu também não fiquei com medo, mas também não fiquei intimidado, né? Aí uma irmã chegou e disse, irmão Eduardo, a gente pode te dar um abraço? Aí eu digo, tá. Então pode. Aí todos eles me abraçaram, né? Então, quer dizer, eles viram que aquela guerra não era entre eu, por isso que a Bíblia diz, nem contra o sangue nem a carne, né? Espero que muitos deles já saíram, né? Porque já me chamaram também para pregar numa igreja pentecostal, e eu disse para o pastor, como é que eu vou na tua igreja? Que fala em língua. Ele disse, não, mas eu quero que vá, mas eu vou repreender. Ele disse, irmão Eduardo, você pode repreender, mas eu quero que você fale. Pregue, conte seu testemunho. Eu contei toda a mensagem da Bíblia, incluindo as 3 mensagens angélicas. Eles falaram para não falar do sábado. Falei do sábado. Falei das 3 mensagens angélicas. Quando eles me entregaram o microfone para falar, um pastor, tinha 10 pastores convidados nesse dia. E o pastor levantou falando em língua, eu já peguei o microfone e disse, Senhor, eu te repreendo. Imagine você falar isso numa igreja pentecostal. Todo mundo queria me matar com dólar naquele dia. E eu já fui logo para dom de língua. Me deram 20 minutos, preguei 1h30. Resumindo, todo mundo se levantou, bateu palma no final. Depois de uma semana, metade da igreja foi embora. O pastor disse, eu não sei o que aconteceu, porque a metade da igreja saiu. Diz que estava na igreja errada. Porque o Espírito Santo tocou. E eu botei todo mundo para ler e estudar a Bíblia naquele dia lá. Né? E o Espírito Santo alcançou essas pessoas. Eu não sei quem são, porque o pastor que falou. Disse, agora só falta tu. Agora estou insistindo, né? Porque ele está me devendo. Ele me convidou para ir na igreja dele. Eu disse, eu vou, mas também só vai na minha. Eu espero que uma hora o Espírito Santo leve ele aceite o meu convite, né? E o Espírito Santo também toque o coração dele, que ele saia também. Saia dela um pouco meu. Amém. Bom, as perguntas aqui são a mesma, foram feitas, mas eu tenho mais algumas aqui da internet. Bom, Eduardo, pedindo para você contar um pouquinho da sua experiência de como você aprendeu a ler. Muito importante. Eu falei que no começo eu fui entrar criança e não tive a oportunidade lá dentro do terreiro, só tinha que aprender aquilo. Então eu não deixava eu ir para a escola. Então eu não aprendi a ler. Mas quando alguém trazia alguma coisa para mim ler, o Espírito lia para mim e dizia que eu tinha que responder. E eu passei uma vida nesse. Entendeu? Tudo que você botar na minha frente, o Espírito lia. É que nem quando alguém vai jogar um búzio, né? Chegar lá, jogar um búzio, aí o Pai Santo, isso é bom, evidente, adivinhou toda a minha vida. Não. É um Espírito que chega do lado e fala o que ele tem que falar, que ele sabe, coisas que só a pessoa fez de errado, e lá atrás ainda, que é para puxar a mente dela, e para depois dizer que o Pai Santo é vidente, é o cara. Não. O anjo acusador, que vai acusar, ele está ali para escrever, né? Anunciar o que você faz de errado. E é assim que funciona. Mas quando eu me converti, eu ganhei a Bíblia, que era outra, igual essa aqui. Ganhei do pastor Anderson. E quando eu cheguei em casa, eu senti vontade de ler. A minha esposa que lia a Bíblia para mim. E eu disse que eu queria aprender a ler. Ela disse, eu vou comprar um caderno para ti, chamado Caminho Suave, para te ensinar. Eu disse, não. E o Espírito Santo me trouxe para cá, então ele vai ter que me ensinar. Eu ainda era assim, meio rebelde, né, no primeiro.
Mas eu acordava 4 horas da manhã. Até hoje eu acordo 3h30, 4 horas. E vou estudar até amanhecer o dia, né? Todo dia. É um costume que eu acabei criando, né? Lá de levantar de madrugada para orar. Posso dormir cedo ou tarde, mas quando chega aquele horário eu levanto. E eu me ajoelhava na cama, lá naquela cama onde aparece o vídeo que eu botava a Bíblia na cabeça, eu começava a dizer: Senhor, o Senhor vai me ensinar, o Senhor me trouxe para cá, então o Senhor vai me capacitar. Até que um dia eu vi a voz no meu coração e na minha mente, a voz dizendo para mim o versículo, lendo para mim o versículo. E eu levantei todo feliz, cheguei com a minha esposa e disse: minha esposa, está escrito isso e isso. Ela disse: tá. Né? E aí ela disse: tu aprendeu a ler? Eu disse: não, a voz está falando para mim aqui na minha mente e no meu coração. E essa voz ficou me... Cada vez que ela falava o texto, eu memorizava esses textos. Né? Habita na terra e te alimenta da verdade, agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue teus caminhos ao Senhor, confie nele, mas Ele fará. Essa é uma das passagens. E todas elas que eu memorizei, eu escrevo o meu nome, está Edu do lado. É toda grifada a minha Bíblia. Porque que Deus botou para mim na minha mente é porque Ele quer que eu use essas palavras. E para mim não esquecer, eu marco, boto Edu. Que Deus deu para mim, né? Então aqui é a autoridade. Eu aprendi a ler na Bíblia. Hoje eu leio só a Bíblia e agora também estou lendo a Meditação Maranata, porque eu sou apaixonado por ela. Escuto em áudio, eu acabei ganhando da Adriana aqui, né? Esse testemunho que vocês ouviram, ele também está no canal da Adriana Maia, esse vídeo. Mas também que vocês colocarem testemunho Eduardo Santo, aparece esse mesmo vídeo. Vocês podem assistir e compartilhar com outras pessoas, para que o Espírito Santo possa tocar nelas. Amém. Mais alguém aqui? Não, tenho mais perguntas. No YouTube? Então eu vou ir aqui no YouTube. Os prints que eu recebi aqui do meu esposo. Pediram para você falar. Você falou um pouquinho do celular, que pode fazer a gente perder a salvação, né? Mas pediram para falar sobre os filmes e desenhos. Se também pode fazer perder a salvação e por quê? Olha, esses filmes todos é feitiçaria pura. Bruxaria, magia, né? Pessoa levitando, né? Desenho animado, o rato falando, Tom e Jerry, né? Um desenho bem conhecido, né? O rato fala, a cobra fala, tudo. Da onde é que ele vai remeter? O Jardim do Éden, né? Foi lá que a cobra falou, Satanás também usa. Existe mensagem subliminar dentro também. Como é que uma abóbora se transforma numa carroça? Cinderela, né? O rato se transforma num cavalo, nos cavalos, né? Tudo aquilo lá é magia pura, só que em forma de desenho. Aquilo já vai trabalhando e preparando a mente das crianças. E os filmes de hoje, não precisa nem falar, basta vocês assistirem aí. Filme, novela. Aquela novela do Mestre Chico, que o Domingo morreu. Aquela novela, a abertura dela já foi a morte dele. E vocês pegar a abertura da novela, foi lançada bem antes de ele morrer. A abertura da novela já era o ritual da morte dele. Pode pegar a novela e dar uma olhada. Por quê? Porque são consagradas às trevas, com o objetivo de ganhar audiência e mais audiência e trabalhar. Lá eles ensinam prostituição, ensinam o marido a beber, a trair a mulher também, chamar nome, tudo. Né? O filho de ser desobediente. E tudo isso Deus abomina. Tudo que Deus abomina trabalha através E muitas vezes as pessoas não estão com a televisão, mas estão com o celular, estão ligados, assistindo essas coisas. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque isso pode acabar perdendo a salvação. Às vezes tem grupo de trabalhadores que um coloca um filme de pornografia, porque é comum, um grupo de funcionários de empresa. Só filme de prostituição. Aí começa a assistir. Aí vai para a bebeira. Onde está a bebida, está a prostituição. E a Bíblia é bem clara: os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os prostitutos, os idólatras, né? Os feiticeiros, os ciumentos, a ira. A lista é muito grande: porfia, glutonaria. Tem um texto muito grande. Eu tenho aqui tudo notado. Eu fiz o estudo e notei. Tem uma lista bem grande aqui. É porque quase eu não estou usando, porque como aqui, geralmente eu prego em cima do conflito, aí no final eu coloco o vídeo. Mas só que como eu estou aqui, muita gente pede para contar o testemunho. E eu estou contando, né? Porque lá na região norte, como muita gente já conhece, mas então eu já prego e conto o testemunho. Mas está aqui, tem uma lista. No começo, logo quando eu comecei a estudar. Estudo muito idolatria. Por que eu estudei muito idolatria? Porque eu era idólatra. O nosso país é um país idólatra. É nome de santa, né?
São Paulo. Idolatria. É o nome de santo. Né? Santa Cecília, né? Onde ele está. Então o país é cheio de idolatria. O futebol vem idolatria. Tem tudo. O que você imaginar que você não tiver cuidado, você acaba caindo na idolatria. Até o dinheiro se torna idolatria, abominar perante o Senhor. Tem gente que tem tanto dinheiro e é tão pobre essas pessoas, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Por quê? Por que ele só tem dinheiro? Porque ele não tem Jesus no coração. O que adianta ganhar o céu e perder, ganhar a terra, ganhar o mundo e perder a salvação? Né? Eu já ganhei muito dinheiro. Hoje eu vivo pela graça, pela fé. Né? Hoje eu trabalho como fotógrafo. Eu ganhei um curso e ganhei uma câmera fotográfica para o trabalho dele. A câmera de 2000 que filmou, de 2018, todos os trabalhos dele para trás, foi eu que recebi essa câmera. Eles pagaram o curso, o pastor Luiz Gonçalves foi entregar a câmera na minha mão. E hoje eu sou um fotógrafo, mas eu sou um missionário disfarçado de fotógrafo. E eu largo tudo e vou embora. Essa vez eu larguei, a minha preocupação foi menos dessa viagem, porque eu capacitei meu filho está trabalhando lá no meu lugar. Então ele está levando a renda para a comida, para dentro de casa. A minha esposa começou a trabalhar depois de 5 anos desempregada. Deus permitiu a gente entrar num caos, na tribulação mesmo, para poder Deus, ele veio me lapidar. Ele queria me lapidar, tira para me esvaziar. E quando ele viu que eu estava me esvaziei de tudo aquilo, aí é que ele começou a abrir as portas e as bênçãos começaram a chegar na minha vida. Vivo uma vida simples hoje, né? Mas uma vida em Cristo Jesus. E até pegar o gancho, comenta para o pessoal, se você falou para a gente, sobre a experiência de ficar sem ler a Bíblia e a experiência de ficar consumindo, né, as mídias e o que acontece, não é? Vocês vão ficar até tarde aqui comigo, olha. Ó, eu estava em 2018 passando por uma dificuldade, estava na crise mesmo. Fui para o deserto. Então apareceu um serviço, eu tinha que sair um pouco de madrugada para fazer esse serviço, para chegar cedo, né? E eu passei 3 dias sem ler a Bíblia. 3 dias. Depois de 2 dias eu recebi o contra-ataque das trevas. Aí eu peguei e voltei a ler a Bíblia e de repente eu parou. Aí quando foi uma semana eu disse assim, eu vou passar uma semana sem ler a Bíblia para ver o que vai acontecer. Isso custou quase a minha vida. Em 2018, eu dormi depois de um PG, acordei no sábado com raiva e não quis ir para a igreja. E de repente ali, minha esposa foi, meu filho tomou a bênção, eu não quis nem dar minha mão para ele, dentro do lençol para me estender. Como é que você dorme bem e acorda com raiva? Já era o inimigo manifestando. E de repente minha esposa foi para o trabalho, para a igreja com meu filho, eu fiquei em casa. E eu sentei no sofá e eu vi a voz, cara, depois de ter cessado ali em 2017, no dia do meu batismo, eu vi essa voz em 2018, mas porque eu deixei de ler a Bíblia uma semana, para saber o que ia acontecer. E a voz disse assim, ele não morreu por ti? Então morre por ele. Te levanta, pega a faca e te mata. Eu fui levantando para tirar minha própria vida aquele dia. Eu não tive força, porque todo sonho que eu tenho, eu acordo na hora, já caio de joelho no chão e começo a orar. E pedindo autoridade para Deus para repreender aquilo. Tudo. Eu vejo alguma coisa no pensamento, o Senhor te repreende. Ele começa a orar. Leão é em guerra todo tempo. Eu chamo a oração de guerra. E nesse dia eu não tive força para repreender. Né? E essa voz, quando eu fui me levantando, eu escutei uma outra voz. A voz era outra voz, disse assim, uma voz bem mansa, veludada. Eu ouvi essa voz por 2 vezes. Quando ela mandou do alto reino para a igreja, e depois, nesse dia que eu ia tirando minha própria vida, ela disse, vai para o teu quarto, toma teu banho, te arruma e vai para a igreja. E eu disse, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. E fui para o quarto, comecei a tomar banho, me arrumei, me vesti. Quando eu terminei de me arrumar, eu lembrei que eu não tinha celular, porque o pessoal queria me executar, porque eu não queria que eu testemunhasse na igreja, porque já tinha mandado 8 mães de santo tentar me levar de volta, e eu preguei, disse por que eu não ia, mostrei na Bíblia, e as 8 mães de santo estão nas igrejas adventistas, que converteram. Aí levanta, o inimigo fica furioso, né? Eu tinha que andar, não podia ter contato para não cair numa cilada. Aí não tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu não estava trabalhando, né? E estava no deserto, minha esposa foi para a igreja, os irmãos me ajudavam na gasolina para ir na igreja e para testemunhar.
Durante esse período, os irmãos chegou lá, dia de sexta-feira, eles irmão Eduardo, bora botar gasolina no teu carro, vai à igreja amanhã. Eu tinha agenda, aí toda semana o irmão ia lá e me dava R$50 de gasolina para mim ir para a igreja. E assim Deus foi conduzindo tudo. E eu acabei, me arrumei tudinho e disse assim: Senhor, o Senhor mandou me arrumar, eu estava nesse conflito. O Senhor mandou para a igreja, não tenho celular para ligar, não tenho dinheiro para pegar o ônibus, não tem como avisar ninguém, mas eu vou lhe obedecer, eu vou subir. Eu subi o condomínio todinho, cheguei na principal, perto do aeroporto, atravessar a rua para o outro lado da parada do ônibus, porque podia passar algum irmão de carro me ver e me levar, né? Só quando eu cheguei na beira da estrada, parou um carro lá, e o homem baixou o vidro e disse assim: Varão Galileu, para onde você vai? Eu disse: eu vou para a igreja. Resposta de Deus, da minha guerra lá dentro de casa. Porque ele disse que ia me conduzir, eu disse: o senhor vai ter que me levar, só mandou me arrumar, né? E aí eu disse: eu estou querendo ir para a igreja. E o homem disse: Varão Galileu, entra no carro, vou te levar lá para a igreja. Eu disse: ainda vou ter desculpa. Eu disse: é longe, é lá na Ponta Negra. Ele disse: Varão Galileu, entra no carro, eu vou te levar lá para a igreja. E eu entrei no carro, ele fez o retorno, me levou, eu ficava olhando para ele espantado, porque eu estava em estado de choque daquela guerra. Aí eu contei para ele, né, que eu ia tirando minha vida lá, e a voz disse que era para me arrumar e ir para a igreja, só que não tinha como avisar ninguém, né? E de repente o homem para o carro e diz: Varão Galileu, só tinha essa palavra na Bíblia, né? Sem me conhecer nem nada. Ele era um militar das Forças Armadas que chegou na sexta-feira em Manaus, e no sábado ele estava passando para ir atrás de uma casa, um condomínio, para alugar uma casa, enquanto as coisas, a mudança dele vinha de outra cidade. E ele disse que a voz falou no coração e na mente dele: para o carro e leva esse varão. Ele obedeceu o Espírito Santo. Chegou lá, eu contei para o irmão Roberto, que me recebeu lá, que foi o que me recebeu na recepção no dia que eu invadi a igreja também. Contei a história para ele, ele assinou o nome dele e o telefone dele na Bíblia. E a outra que ficou no meio da pandemia, ficou na casa da minha irmã, e até hoje não consegui mais recuperar essa outra Bíblia. E o pastor ligou para ele, confirmou tudinho, e eu mandei ele escrever na Bíblia, porque podia alguém dizer: não, foi um anjo que apareceu, né? E de repente sumiu. Aí o pastor ligou à igreja, os irmãos ligaram para ele do PG, e ele confirmou ali tudinho ali. Então foi Deus que me tirou daquele conflito e ainda usou a pessoa para me levar na igreja, para me tirar dali, para mim não correr o risco de tirar minha própria vida. E nem ser atacado de novo. E depois dali para frente, eu comecei a entrar de cabeça na palavra de Deus, buscar e reivindicar essa palavra para mim. Hoje o inimigo não toca, a não ser que eu deixar um prego. Depender de mim, eu ando com um martelo. Vem aquele botar eu lá e arranca, porque eu quero ser salvo. Não vim para cá para me perder depois. Por isso que eu... Amém. Pode. Aí depois dela, tem mais alguém daqui da igreja para fazer pergunta? A gente encerra, né? Não? Aí tem mais 3 perguntas, mais uma que foram feitas aqui e mais 2 do YouTube. Eduardo, então, eu estava assistindo uns tempos atrás um vídeo de um rapaz também que ele era ex-satanista, né? E agora ele é adventista. Gabriel. Isso mesmo. E ele estava dizendo que quando ele era criança, né, assim como você relatou, a ordem foi que ele não tocasse em comidas que não fosse vegetariano. E foi ordenado que ele só se alimentasse de coisas vegetais, para que a mente dele fosse esclarecida, né, tivesse uma mente limpa para poder ter um trabalho ali dentro do território onde ele trabalhava. Com você foi a mesma coisa, a alimentação é diversificado? Dependendo do que eles vão precisar, né? Mas dentro do candomblé existe um preceito também. E no meio desse preceito, por exemplo, que eu for fazer um ritual, né? Que eu acho que não apareceu aí uma foto, eu todo ensanguentado, né? Eu acho que eu não cheguei a colocar lá no pendrive, né? Para fazer um ritual daquele, eu tenho que passar 21 dias sem poder comer nenhum alimento. Eu tenho que passar de 21 dias a 3 meses sem dormir do lado da minha esposa. Eu tenho que dormir no chão, numa esteira. Isso é um preceito. Sem manter relação, sem nada. Entendeu? Para poder a cabeça que tem, mesmo pensar em tocar nela, o espírito já manifesta e já é punido. Então existe um preceito, que é mais ou menos o que ele fez, né? Mas a parte do preceito dele era na alimentação. A minha tinha a parte da alimentação. Qual era a alimentação que a gente proibiu? Tudo aquilo que era feito de ritual de sacrifício,
todo tipo de oferenda, todo tipo de fruta ou coisa que estava naquele ritual não podia tocar durante 21 dias ou 3 meses, dependendo do ritual. E para fazer parte desse preceito, desse ritual, também não podia manter relação e nem dormir do lado da esposa. Né? Tinha que dormir no chão, numa esteira. É comum a gente dormir em esteira no chão. Abrir mão de todo conforto para, né? É submissão. Então, porque você falou sobre os sinos, né? Então... O sino que usa na perna, na hora que está dentro daquele quarto das trevas, do Santíssimo, ali entra só o sacerdote. Os super sacerdotes são os que já estão se formando ali para ganhar o que a gente chama de decário. Então, a pessoa que vai ser feita no santo, eles usam um chocalhozinho. Então, os que não podem entrar ficam do lado de fora, às vezes dormem na porta, lá do lado de fora, nas esteiras, dormem aqueles 5, 6 Espíritos Santos ali, vigiando com o ouvido. Que aquele chocalho parar, eles têm que avisar o Pai de Santo, porque senão só ele pode entrar lá dentro. E ali pode aquela pessoa ter morrido ali dentro, aí depois tem que só o Pai Santo pode retirar aquele corpo lá para entregar para a família. Entendeu? Então é uma espécie de imitação. Paralelo ao santuário, né? Sabe que o santuário, o sacerdote ia entrar lá dentro para fazer a expressão, mas ele andava com um chocalho e uma corda amarrada, né? Ninguém podia entrar lá para pegar ele, mas tinha que puxar ele pela corda. Então, a minha pergunta foi justamente por isso, porque é uma cópia do real, né? E quanto à alimentação, como ele tinha dito, né, o Gabriel, que é por conta, né, de que ele conhece, entendeu? O quanto é importante, né, o se alimentar corretamente, né? E você já deu várias ênfases aqui, né, a respeito da alimentação, e a gente já conhece o quanto a gente fica mais leve a nossa mente, né, para entender a palavra de Deus. Então, essa preocupação dele e essa forma que ele apresentou, a gente vê que realmente é importante mesmo a alimentação natural, né? Apesar de seguirmos outro patamar, né? Mas a gente sabe que é errado, mas a gente percebe que até o próprio inimigo conhece isso. Tanto é que ele fez essa exigência, no caso do Gabriel, a sua já foi uma exigência diferente. Mas ele fez uma exigência na questão da alimentação porque ele sabe que é importante. Por isso que ele teve que se isolar, né, da alimentação que prejudicaria então a sua saúde e a sua mente. Ontem eu estava lá no restaurante aprendendo a fazer as comidas veganas, aí tem 4 cozinheiras lá dentro, né? Acho que a equipe toda é 4, né? 4 mulheres lá. E a mulher perguntou, mas tu é vegetariano? Eu digo, não, eu sigo Levítico 11. Eu ainda não sou vegetariano porque eu ainda como peixe, né? E ela disse, mas tu é vegano? Eu digo, também não, estou tendo essa experiência agora com vocês, né? E aqui com a Adriana Maia, mas eu nunca tinha comido comida vegana, bem... Né? Vegetariano, já lá a gente come bastante, minha esposa faz, mas eu ainda como peixe, né? Aí eu digo que eu não sou nem vegano nem vegetariano, eu sigo Levítico 11, né? Eu tenho uma dieta adventista, eu falo, né? Olha, tá aí a foto do ritual, por causa dessa foto aí tentaram me executar, e o vídeo tá lá na internet, não sei que quantas mil visualizações, mas Deus não permitiu, né? Certo? Vamos fazer o louvor para a gente fechar? Senão vocês vão ficar comigo aqui animal, fazer uma vigília, a gente vira logo à noite. Tem mais 3 perguntas e a gente vai encerrando. Tá bom. Uma pergunta que foi feita aqui para mim é sobre a homossexualidade. Se isso ser homossexual, enfim, é diabólico. É sim. Deus fala que os afeminados também não herdarão o reino de Deus, né? Que homem praticando relação com outro homem, mulher com mulher, isso é o sodomita, né? O homem que mantém relação com outro homem sexo anal, isso é abominável perante Deus. Sodomia, né, irmão? Sodomia. Então é abominável, né? E também eu acho assim que um irmão, ele vem para a igreja, mesmo ele sendo tendo esse lado dessa luta dele, espiritual e física, né, carnal dele. Mas que ele se entrega para Cristo Jesus, ele vai ser transformado, ele vai mudar, ele vai deixar aquela vida, ele não vai praticar, né? E nem vai se vestir como ele se vestia antes. Porque eu só usava camiseta e short. E quando eu não estava com camiseta e short, eu usava só roupa de candomblessista, que era a minha roupa que eu tinha bastante. Mas depois que eu mudei, eu tive que mudar
a roupa, a minha maneira de vestir, né? Até a minha maneira de falar, porque eu era muito exaltado e muito arrogante. Então eu tive que mudar e permitir que Deus mudasse isso. É a mesma coisa que eu for me convertisse, né, a Deus, mas eu quero continuar com aquele mesmo hábito de vestimenta, né? Então eu vou para a igreja, eu sou convertido, já me batizei, eu vou para a igreja e vou usar essa roupa aqui, não tem nada a ver. Tem sim. Tudo é para testemunho, para a glória de Deus. Hoje eu fui visitar uma igreja de manhã, o Espírito Santo me incomodou muito com um rapaz que era batizado, né, e é membro da igreja ativo, mas estava lá com um tamancão vermelho, igual os de Pombagira, né? E aquilo me incomodou. E aquilo me incomodou não era porque eu estava discriminando ele, é porque o Espírito Santo está dizendo que está errado, né? Eu ainda perguntei dele, né? Eu digo, nem olhei para baixo, eu perguntei dele, você é da igreja? Ele disse, sou. Mas você é batizado? Ele disse, sou. Ele, tá, então tchau. E foi embora. Mas ele deve ter ficado mesmo. Por que ele fez essa pergunta? Né? Porque ele já é batizado, mas ele está com o mesmo hábito, né? Que for lá na nossa igreja, com certeza ele ia ser disciplinado. Porque ou segue ali a Bíblia, segue Deus, ali é desobediência. Porque quando eu olhei para o sapato, eu lembrei do sapato que expõe aí os espíritos lá, quer nem dar um nome para não coisar. Se veste lá e usa aqueles mesmos saltos. Então o que está errado? Aí eu ainda perguntei para a irmã, mas por que ele vai fazer alguma apresentação? A irmã disse, como foi que ela disse? Igreja moderna. Igreja moderna. Mas a Bíblia fala que, né, que a sacudidura já começou. Vai chegar uma hora que a palha vai voar, só vai ficar os grãos, né? Então, que você tem algum hábito, alguma coisa que não você sabe que não é de acordo com Deus, muitas dizem, mas a vestimenta não tem nada a ver. Mas que eu vou dar um bom testemunho, tem que ser por completo. Tem que ser na alimentação, tem que ser no vestir, tem que ser no falar, né? As pessoas têm que ver Cristo Jesus na gente. Se ela não vê, né, sinal que Cristo ainda não alcançou verdadeiramente. Já está trabalhando para alcançar através do poder do Espírito Santo. Entendeu? Mas as duas últimas perguntas que veio lá do YouTube. Eduardo, os anjos caídos punem quem desobedece a eles diretamente? E se sim, como? Sim, eu estou com os pés cheios de fratura. Por isso que vocês veem que eu me movimento muito aqui. Sei que vocês já perceberam que eu jogo a perna para um lado, porque eu tenho a rótula quebrada, os dedos do pé quebrados, enquanto o osso sai, né? Então, tudo isso é punição. Então, você acha que você vai para dentro do mundo das trevas e vai ser só bênção? Não, lá você vira escravo. E uma prova que você é escravo, Jesus libertou aquele demoniado que era escravizado, acorrentado, quebrado as algemas, né? Então, qual é a algema de vocês aí do outro lado? O que prende vocês? Né? Você tem que ver o que está prendendo. Será filme de prostituição, bebedeira? Né? Já tive ancião pedindo oração para mim, porque ele é 12 anos ancião, mas ele era usuário de droga e ninguém sabia dentro da igreja. Pedindo para orar. O outro ancião também encontrei em outra igreja pedindo oração. Eu disse, irmão, tá bom, eu vou orar. Ele disse, mas tu quer que eu ore específico em quê? Ele disse, irmão, me chamou no cantinho e disse, olha, eu sou ancião da igreja, mas quando a minha esposa vai dormir, eu vou assistir pornografia no computador e eu quero me libertar. E eu conheço 2 que passam por isso. Um já até conseguiu, mas o outro não tinha mais notícia dele. Então, qual é a luta que a pessoa está tendo? Qual é a corrente? Cada um tem uma corrente, está preso. E a libertação, o único que pode fazer essa libertação, nos livrar do cativeiro, é Cristo Jesus. Mas tem que estar em Cristo, tem que estar buscando, tem que aceitar, né, ser transformado. Tem que querer. Eu peço todo dia, Senhor, me transforme conforme a tua vontade, não a minha. E me faça um homem conforme o desejo do teu coração. Eu quero ser que nem Ló, um homem ímpio, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E isso eu peço todo santo dia. O que ele fez com o apóstolo João, né, eu era um homem explosivo, ele está me transformando num homem manso, calmo. Né? E eu peço tudo que está ali, que for para edificar, eu peço dele. E a Bíblia diz que quem tem que pedir, e ele dará. Né? Eu não peço dinheiro, riqueza, porque daí é uma consequência, né, das bênçãos que Deus vai dando das formas. Mas eu peço tudo em função da minha salvação, de me preparar para ser salvo. Fechou? A última pergunta, e aí você faz o encerramento.
Eu acho que isso vai ser interessante para todo mundo. Como hoje é seu preparo para a volta de Jesus? Hoje eu me preparo para a volta de Jesus todos os dias nas ruas, pregando o Evangelho do Rei. Né? Eu vou criando alguns ministérios. Lá em Manaus a gente entrega comida para os moradores de rua. Eu estou ali no ministério de missão, né? Como missionário. Estou em vários ministérios, envolvido todo o tempo no ministério da igreja. Né? Porque que eu digo assim, que eu parar e não quiser mais fazer isso, eu vou esfriar. Daqui a pouco eu não sinto mais vontade que Jesus volte. Eu quero que Jesus volte, mas Jesus, espera um pouquinho. Né? Eu quero que Jesus volte, por isso que eu estou indo para a rua. E quando a tribulação começar ano que vem, vai começar uma tribulação grande aí. Os bancos vão quebrar, o mundo vai entrar num caos, vai faltar alimento, e 2023, 2024, 2025. Isso é as trevas que já estão trabalhando para isso através da ordem mundial. E muita gente está achando aí que... E o Brasil já vai entrar no Apocalipse, né? A gente já sabe que as trevas já estão aí para transformar o Brasil num Apocalipse, né? Através do Foro de São Paulo. Só Jesus para ter misericórdia. Né? Mas independente de governante ou não, o mundo vai ter que entrar no caos. E eu espero que entre logo, que é para poder eu ir para a rua clamar o Evangelho, porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar sedenta da palavra. Né? Eu oro para que Deus ora para Deus segurar os 4 ventos. Eu já peço, Senhor, solte logo, porque soltando os 4 ventos, o mundo entra logo num caos. Eu sei que Jesus já está às portas para mim, né? E quando termina as 3 mensagens angélicas, lá, versículo 14, fala bem assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse da sua fadiga, pois as suas obras o acompanham. O Ali está dizendo que no meio dessa tribulação, das 3 mensagens, né, da marca da besta, vai morrer muito santo, vai ser recolhido. A Bíblia mesmo fala que muitos que não vão aguentar a grande tribulação, Deus vai recolher, e Deus já está recolhendo. Mas também o inimigo está fazendo a colheita dele, daqueles que não querem nem saber de Jesus. Deus já, o Espírito Santo já foi, e quando chega um momento, até onde termina a tua salvação? No momento que você dorme no Senhor, morre, ali fechou a porta da graça. Né? Mas enquanto você está em vida, a hora de você tomar decisão é agora, não pode deixar para depois. Eu fui para o 28 de agosto do ano passado, 2021, eu passei Natal, fui para uma missão, cheguei todo feliz, fiz uma ceia de Natal no dia 20, quando foi dia 21, fui para o hospital. Vocês souberam que faltou oxigênio lá, né? Morreu muita gente, eu estava lá dentro. Passei Natal e Ano Novo lá dentro. Eu dizia todo dia, eu chorava, orava, falta de ar, com oxigênio, só não estava entubado. Eu dizia, eu vou morrer pregando. E era a gente entrando e eu pregando o Evangelho, pegando rádio de médico, de enfermeira, né? Mas eu disse que ninguém ia calar minha boca, eu ia morrer pregando. Eu tinha certeza que eu ia morrer dormindo no Senhor ali. E eu tinha que morrer anunciando o Evangelho. E ali foi morrendo, toda hora entrando gente, morrendo gente, entrando e morrendo gente. E muita gente aceitou Jesus lá, né? E acabou depois do dia 5 de janeiro, eu peguei alta, passei 4 meses bem debilitado, com 50% do pulmão comprometido. E eu não entendi por que Deus tinha me colocado ali. Mas depois que eu fui embora para a missão, com o pulmão comprometido mesmo, para continuar pregando o Evangelho para o interior, 15 dias eu fui curado, depois que eu viajei para a missão. A cidade lá toda no caos, tudo no vermelho, e eu saí para pregar o Evangelho. Aí eu entendi, porque ali teve pessoas que ouviram a palavra de Deus já na beira da morte ali. Muitos aceitaram Jesus, muitos diziam, está na hora de voltar. Eu dizia, acabou as férias de vocês. É por isso que todo cantor chega e diz, acabou as férias. Né? Então a oportunidade é hoje, você pode ter amanhã. Vamos orar? Acho que nem vai botar o louvor, porque a voz das 7, os irmãos estão cansados ali. Né? Mas eu acho que testemunho seja para a honra e glória de Deus, né? Tá bom? E que algum de vocês quiser ter uma experiência comigo pregando o Evangelho na rua, pode combinar aí com a Adriana. A gente se encontra ali pela Sé. Né? Vamos orar? Querido, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui.
para contar um pouco do meu testemunho, pela libertação do cativeiro que o Senhor me libertou, que o Senhor me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E que os irmãos possam confiar em Ti, Senhor, não ter medo de nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a Tua palavra diz para cada um deles, Senhor, entregue Teus caminhos ao Senhor, confie nele, mas Ele fará. E para aqueles que estão desestimulados, pensando em desistir, que eles também possam ouvir a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor mesmo fala: seja forte e corajoso, não temes nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor, a gente sabe que já estamos no tempo do fim, o tempo de angústia está chegando, a sacudidura já começou e o juízo de Deus já está sobre a terra, Senhor. A gente sabe que a qualquer momento, quando cair essa chuva serôdia, o Senhor vai terminar e o Senhor vai dizer: está feito. O Senhor vai encher o incensário do fogo do altar e o Senhor vai lançar sobre a terra dizendo que está feito. Para se cumprir o que está lá em Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. E o Senhor vai dizer: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o Senhor vai dizer para cada um de nós: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Porque aquele que dá testemunho dessas coisas dirá: certamente, eis que venho sem demora. Então vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui e os que estão assistindo, e aqueles que não puderam vir, porque a Tua palavra diz, Senhor: o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre cada um de nós coloque o rosto, que é intimidade com Ele todos os dias, e nos dê a paz. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Feliz semana.